Olha, as ações da Sanepar, elas estão quase de graça e nesse vídeo aqui eu vou te provar isso e te ajudar a decidir se essa era aquela ação bem descontada que você estava procurando para colocar na sua carteira. Então, um contexto rápido que eu tenho Sanepar na minha carteira há bastante tempo, tanto na minha quanto na dos meus clientes. A gente começou investindo lá atrás, quando as ações de código 11 sequer existiam, tinha só Sanepar 4. Desde que a gente fundou o Clube do Valor, ela começou a entrar na carteira dos nossos primeiros clientes e o resultado foi muito bom, sendo que as suas ações com mais liquidez, as de código 11, já se valorizaram bastante também nos últimos 5 anos. Porém, no período mais recente, no último mês, você pode ver que essas ações vêm caindo bastante. E tem vários assuntos aqui que eu vou tratar. Primeiro eu falo sobre a possível bolada que Sanepar pode receber aí no próximo ano, ou nos próximos anos. Também eu vou falar sobre os últimos resultados, em que o lucro caiu cerca de 11%. E sobre a questão do leilão dos seus PPPs para iniciativa privada. E ao final eu vou te responder o que faz Sanepar ser uma ação tão barata, por que eu estou dizendo isso? Para contexto, estou dizendo aqui com base numa estratégia totalmente quantitativa, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente segue aqui no Clube do Valor, explicar como ela funciona, então presta muita atenção, já deixa o dedo no like. E eu quero começar aqui comentando sobre as notícias ruins de Sanepar, tá? Que basicamente tendem a explicar por que as ações da Sanepar caíram no último mês. Para contexto, a gente está falando aqui de uma empresa cujo acionista majoritário é o estado do Paraná. Por que eu digo isso, tá? Porque na média, uma empresa que tem um controle estatal, ela geralmente acaba sendo precificada com um relativo desconto em relação aos seus pares. Dito isso, a Sanepar ela atua num setor que é tido por muitos como um setor perene. É um setor de saneamento básico, água, esgoto, serviço que a gente vai precisar aí usar para sempre. E nos seus resultados mais recentes, o lucro líquido caiu cerca de 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E o EBITDA, que é algo similar ao lucro operacional, também caiu no segundo trimestre, embora no semestre, né, tirando um pouco a lupa, tirando um pouco o zoom, ele tenha tido uma alta de cerca de 7%. Ponto importante para mostrar aqui sobre o resultado é que, diferentemente do EBITDA, a receita da Sanepar seguiu crescendo, ela cresceu cerca de 8%. E se a receita cresce e o EBITDA cresce menos ou decresce, como foi o caso do segundo trimestre, é um sinal de que as despesas, os custos da empresa aumentaram, nesse caso aqui, cerca de 16% em relação ao primeiro semestre de 2023. Aqui eu tô falando de despesas como despesas de pessoal, energia elétrica, operações terceirizadas, depreciação e amortização e indenizações a terceiros, um destaque que tirou cerca de 42 milhões dos caixas de Sanepar. E tudo que eu te mostrei até agora são fontes de saída de caixa da empresa, no caso despesas, né, que afetam ali o demonstrativo do resultado de exercício. Porém, várias empresas, a maioria delas na verdade, tem outra fonte de saída de caixa, que é chamado de CAPEX, que é um dinheiro que sai, que não aparece diretamente no demonstrativo de resultado do exercício, porque é um dinheiro que está sendo usado para formar ativos. Embora o CAPEX da Sanepar tenha caído um pouco na comparação com os primeiros 6 meses do ano passado, ele já está num patamar bem maior do que 2022, por exemplo, por conta da empresa ter que fazer vários investimentos para se adequar ao marco legal do saneamento. Falando em investimentos e falando em marco legal do saneamento, um ponto importante que eu sei que muitos investidores levam em consideração, spoiler, a gente não leva, na hora de selecionar uma empresa para investir, é o seu nível de endividamento. No caso aqui, o nível de endividamento da Sanepar está super tranquilo. A dívida líquida é cerca de 1,7 vezes seu EBITDA, que é considerado baixo, e olhando para os seus pares, como Copasa, por exemplo, é um valor que está bem em linha. E ainda está um pouco acima dessa relação aí com a Sabesp. Agora, posto tudo isso, como é que você faria para analisar tudo e tomar a decisão, comprar ou não Sanepar, né? Que você poderia olhar, olha, ela está com investimento mais alto já desde o ano passado, mas está crescendo receita, só que a despesa aumentou mais que a receita, mas por outro lado é um setor que acaba sendo bastante perene, mas por outro lado ela está com uma certa dívida, que você entenda quanto maior a dívida, menos tem de ser a capacidade da empresa em distribuir dividendos. E aí, no meio disso tudo, você que não tem tanto tempo muitas vezes para se dedicar aos investimentos fica super perdido. Foi isso que aconteceu com esse seguidor aqui, que tinha cerca de 369 mil reais Sanepar, 7% da sua carteira, e que disse ter comprado Sanepar por ler manchetes online, né? Manchetes como essa aqui, em que corretoras recomendam 5 ações para comprar agora e lucrar em breve. E às vezes citam Sanepar, ou ainda por seguir a dica de um amigo, a dica de algum parente, sem ter uma coisa que para mim é a coisa mais importante que todo investidor deveria ter, que é convicção na estratégia a ser seguida. E é impossível você ter convicção na estratégia a ser seguida se você não tem uma boa estratégia. E eu vou dizer mais, tá? É impossível ter uma boa estratégia de investimento se você está começando a se dedicar mais recentemente aos seus investimentos ou se você não tem muito tempo para lidar com isso, que é o que geralmente ocorre com quem tem tamanho patrimônio, né? Como a desse investidor, patrimônio de mais de 10 milhões de reais. Esse cara formou esse patrimônio trabalhando, empreendendo, se dedica a várias outras coisas na vida, acaba não tendo tempo para tomar as melhores decisões de investimento. Eu estou te contando tudo isso porque
porque é aí que a gente consegue te ajudar. Para quem não sabe, o Clube do Valor é uma consultoria de investimentos, cuida de quase 3 bilhões de reais hoje. E um diferencial, do meu ponto de vista, com os meus vieses, é que a nossa primeira consulta ela é totalmente gratuita. Eu quero te convidar agora para uma sessão de consultoria de investimentos com um especialista do Clube do Valor que vai analisar a tua carteira, mostrar o que dá para melhorar, te ajudar a desenhar uma estratégia de investimentos, passar a investir com estratégia, tudo isso de forma gratuita. Você pode ter acesso a isso apontando aí seu celular para o QR Code que está na tela agora, ou apertando aqui no primeiro link na descrição. Várias pessoas já passaram por essa consultoria e a maioria esmagadora dos feedbacks são como esses que vão aparecer na tela. São muito positivos, mostrando que a gente ajuda muito de forma gratuita, gerando valor às pessoas a investir melhor. E me informaram aqui que a gente tem 4 vagas disponíveis para quem assistiu esse vídeo e apontou para o QR Code que apareceu nesta tela aqui ou clicou no primeiro link dessa descrição, beleza? Se você, eu correria para pegar uma dessas vagas. E enquanto você vai fazendo isso, eu quero trazer o outro lado do copo, né? Eu te mostrei o lado meio vazio, as notícias ruins, o aumento do endividamento, o aumento das despesas, o aumento dos investimentos para o marco legal do saneamento. Agora eu quero te mostrar o lado otimista. É começar pela segunda metade do mês passado, em que a Sanepar concedeu 3 PPPs em contratos de quase 3 bi de investimentos, o que significa que as 3 empresas aí mencionadas na notícia que eu acabei de te mostrar venceram leilões que concedem lotes de parcerias público-privadas para realizar serviços de operação e também manutenção para 112 municípios por um período de 24 meses. Isso é uma concessão administrativa que beneficia a Sanepar porque permitem que a empresa se mantenha pública, mas inclua parcerias privadas para possibilitar investimento. Agora eu falei em marco legal de saneamento, trazendo esse assunto de novo. A visão é que esse movimento vai facilitar o alcance da meta que as empresas de saneamento do país têm para atender 90% da população brasileira até 2033. Parece absurdo pensar que 10% da população não tem acesso a esgoto, mas a verdade é que hoje um percentual ainda maior não tem acesso a esgoto. Mostra, né, algo muito ruim no nosso país, mas também um potencial de crescimento. É um básico que é atender bem a população. Falando em marco legal de saneamento, a equação é a seguinte. A iniciativa privada entra na jogada e investe pela Sanepar. A Sanepar passa a conseguir atingir melhor suas metas de investimentos, atender uma gama maior de clientes. Ambas empresas se beneficiam e a estatal passa a agir de acordo e em linha com o marco legal. Mas não é só essa a boa notícia de Sanepar. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que ela está na iminência de receber uma bolada num precatório com o governo federal, que representa praticamente metade do valor de mercado da Sanepar, que foi solicitada pela própria Sanepar a ser incluída no orçamento de 2025 da União. No entanto, tá, que fique claro, isso aqui não é algo que a gente tenha tanta visibilidade de quando vai entrar. Não houve, tá, qualquer confirmação desse valor, dizendo que ele vai entrar no que vem. Existe sim a possibilidade que fique para 2026. Outro ponto que vale salientar aqui, que é um evento absolutamente não recorrente, né, que não entra nos lucros normalizados da Sanepar, mas ainda assim é um dinheiro, né? Seria o equivalente a você ter um dinheiro a receber que representa 50% do teu patrimônio líquido. Sabe que não vai entrar esse dinheiro todo ano, sei lá, uma bolada, ganhando um sorteio, ganhando uma herança, mas você fica com a expectativa de crescer sua riqueza sabendo que tem esse evento. Lembrando que a Sanepar tem uma política de distribuição mínima obrigatória de 25% do lucro líquido ajustado de dividendo, que ela respeitou religiosamente nos últimos 3 anos, mas em outros momentos do passado ela já pagou mais, chegando a pagar praticamente 100% do seu lucro líquido em 2020. Posto tudo isso, esse aqui não é um vídeo para falar se a Sanepar é ou não uma boa pagadora de dividendos. Na primeira frase aqui, quando eu liguei a câmera, eu falei que ela tá barata, posso te provar, e logo comentei que isso é de acordo com uma estratégia aqui do Clube do Valor, uma estratégia sistematizada, totalmente quantitativa, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E a verdade, que seja dita, é uma só, tá? A gente não leva em consideração o potencial dividendo extraordinário que pode vir quando o precatório da Sanepar entrar. A gente não leva em consideração uma análise qualitativa sobre o marco legal do saneamento. A gente não leva em consideração algum tipo de previsão sobre o mercado, de quanto a empresa vai conseguir atender mais municípios ou não, ou do que a gente achou das parcerias público-privadas. Na verdade, a gente só olha uma coisa na hora de decidir se uma ação está barata ou não. E a base dessa estratégia, e mais, tá, de todas as estratégias do Clube do Valor, que a gente implementa aqui na gestão, na consultoria, de praticamente 3 bilhões de reais da carteira somada dos nossos clientes, na base de tudo isso, tem uma crença muito forte que eu acredito, e ela é corroborada por estudo, que seres humanos são muito ruins para projetar o futuro e que sempre que eles tentam projetar o futuro, eles colocam nessa projeção uma série de vieses cognitivos. Esse estudo que está na tela agora mostra a existência de um viés otimista na projeção de preço de ações, quando feitas por analistas sell-side, aqueles analistas que falam compra ou neutro ou venda, e você pode ver que na maioria das vezes é compra ou neutro, raramente eles recomendam venda. Isso tudo mostra que investidores deveriam ser um pouco mais céticos e cuidar com o otimismo excessivo que eles embutem no preço.
Existem vários outros estudos parecidos com esse no exterior que mostram que modelos matemáticos quantitativos tendem a vencer especialistas. O Joe Greenblatt, esse carinha aqui, gestor de investimentos norte-americano já há décadas, ele criou um negócio chamado Magic Formula, que ele escreveu nesse livro aqui. Ele testou na empresa dele, tipo no clube do valor do Joe Greenblatt, gerir a carteira dos seus clientes de duas formas. Metade deles seguindo a Magic Formula, de olhos fechados, seguindo apenas o modelo matemático, e a outra metade partindo da lista das ações que passavam na Magic Formula, no critério dele que é parecido com o nosso, ou melhor, que o nosso é parecido com o dele, e a conclusão foi que quem seguiu a Magic Formula de olho fechado, sem colocar viés, teve um resultado bem maior do que o grupo que colocou seus viéses em cima das ações que passavam no seu ranking. Dito tudo isso, nossa estratégia olha para apenas uma coisa que é muito similar ao EV/EBIT, e tempos atrás a gente testou, né, carteiras com as 20 ações com menor EV/EBIT contra carteiras com as 20 ações com maior EV/EBIT, e as com menor EV/EBIT, as mais baratas, venceram de longe. Agora, o passo a passo prático da nossa estratégia eu mostro no material, num e-book em PDF que é disponibilizado de forma gratuita para te ajudar a entender melhor como é que a gente pensa em investimentos, para te ajudar pelo menos a virar a chave da importância de você investir com uma estratégia. E você pode baixar esse material apertando aqui no segundo link da descrição. Lá você vai conhecer 10 ações baratas, vai conhecer tudo sobre como funciona esse método, beleza? O que eu posso te mostrar aqui é que, passando todos os critérios desse método, a gente encontra a Sanepar, o ranking das ações mais baratas da bolsa. Ela está consistentemente nesse ranking já há cerca de 8 anos e meio, desde que a gente começou a gerenciar as primeiras carteiras. Acho que a gente tem mais track record para mostrar, sempre compondo a parcela das ações mais baratas da bolsa, que por acaso, tá, costuma ser no limite 20% da carteira de cada cliente nosso, porque mais importante do que entender se uma ação tá barata ou não, é você entender como investir bem para o longo prazo, com uma estratégia que diversifica a sua carteira, reduz os riscos e aumenta o potencial de retorno. A gente pode te ajudar com tudo isso na primeira sessão de consultoria, que, como eu disse, é gratuita. Você pode agendar apertando aqui, mas se você quiser seguir aqui assistindo vídeos sobre investimentos nesse canal, aperta aqui para ver um vídeo bem relacionado a esse. Um grande abraço e até mais.